Breve análise. Para compreender o livro O Leviatã, de Thomas Hobbes e de Jardias de Vasconcelos. O Leviatã, livro escrito pelo grande filósofo Hobbes. A época da Revolução. A tomada do poder político na Inglaterra pelo revolucionário Oliver. A Inglaterra, nesse momento, deixa de ser um regime monárquico e passa a ter um governo político de caráter republicano. 1651. Tendo à frente como governo os militares, contrariando forças monárquicas. Hobbes começa a analisar a estrutura do poder político na Inglaterra, pois estava sofrendo uma revolução, a mudança da natureza do Estado político. Compara então o Estado, usando uma metáfora, como um grande monstro bíblico tirado do livro de Jó. O animal em referência, possivelmente comparado a um hipopótamo. Em sua análise comparativa, descreveu que não há poder sobre a terra que não se possa comparar. Em síntese, elabora a sua análise política do momento histórico. O filósofo viveu épocas de grandes modificações, ideologias políticas conflitivas entre a nobreza e a burguesia, disposto ao domínio de poder do Estado político. Desse modo, a reflexão de Hobbes foi dirigida à busca da solução do conflito, desejando a construção da paz através da política em defesa do contrato social. O estudo do seu livro, uma análise do comportamento humano, o homem no estado de natureza e a definição de um novo caminho quando o homem constrói o estado político positivo, ou seja, o estado artificial, denominado o Leviatã. A primeira grande conclusão de Hobbes: os homens, no estado de natureza, são egoístas, perigosos e propensos a agredir uns aos outros numa perspectiva insaciável e insociável, impossibilitando desse modo o desenvolvimento da sociedade política. Portanto, o estabelecimento da guerra de todos contra todos, vencendo sempre os mais fortes, a velha expressão: o homem é o lobo do próprio homem. Os homens, sem o Estado político, são condenados por eles mesmos a uma vida de animal, pobre e breve, sendo que nessa situação não existe a ideia do que é justo ou injusto, legal ou ilegal, simplesmente o poder da força. Os homens vivem de acordo com suas paixões e irracionalidades, seus interesses, o desejo
de uns dominarem os outros em uma interminável guerra. No entanto, justifica Hobbes em O Leviatã certa vontade racional. O homem percebe que não pode viver para sempre neste estado, pois seria o fim de todos. Com efeito, era necessário renunciar certos direitos, transferindo o poder individual para um poder maior e mais legítimo, denominado por ele de estado artificial. Portanto, a figura metafórica, o Leviatã, estado político fundamentado na legalidade. Desse modo, nasce o homem artificial por meio de um pacto necessário e voluntário firmado entre os homens, tendo como ideia fundamental a própria proteção, a fim de se excluírem de uma situação instável, ou seja, o estado natural. A política institucionalizada é a solução, posteriormente denominada de Estado de Direito, já na Revolução Burguesa. Bom compreendermos que o homem artificializado, a vida é regulada através do estado positivo, ou seja, político, compete o entendimento que na sociedade o homem não teria um instinto na sociabilidade em um estado de natureza. O homem, para Hobbes, só busca o outro homem por meio de interesses, por necessidades do estado político. A política é o fruto artificial de uma revolução constitucional, cuja natureza voluntária resulta dos interesses humanos. A base de O Leviatã é o contrato social entre os homens, preceitos da Revolução Constitucional Burguesa, o que naturalmente substituirá a vontade de todos para o funcionamento de regras constitucionais. O Estado é a força absoluta capaz, graças sua legitimidade, de levar a paz ao conjunto da sociedade em auxílio entre os homens, a fim de defender seus direitos. Porém, o contrato não é realizado com o detentor do poder, mas entre os homens que renunciaram o poder particular em benefício do direito estabelecido em favor da paz e da própria institucionalidade. Hobbes, em O Leviatã, reflete duas formas de poder, monarquia e democracia. Prefere a forma de governo monárquico em que o interesse público coincide com o privado, o que não é hoje permitido pelo Estado contemporâneo. A respeito da renúncia do governo constituído, seja qual for sua forma, sobretudo a monarquia, deve ser evitada. Caso contrário, voltaria ao estado natural, ou seja, à situação não mais monárquica estabelecida. Como Hobbes gostava da monarquia, seu livro foi uma defesa a essa forma de Estado.
em O Leviatã, o soberano poderá garantir a igualdade perante a lei. O poder absoluto não é a ausência de arbítrio. Deste modo, através da legalidade, realizar-se-ão os interesses individuais. Isso é possível quando o Estado consegue estabelecer harmonia entre as pessoas na sociedade. É nessa análise que o Leviatã deixa de ser a metáfora do monstro bíblico e passa à efetivação do Estado político civilizado. No fundo, a formulação de seu livro sistematizou uma crítica da tomada do Estado pela burguesia nascente daquele período histórico. Com efeito, para Hobbes, num ambiente conturbado politicamente, não foi nada interessante para o momento histórico, porém indispensável à Revolução Burguesa. E de Jardias de Vasconcelos.